Deu. 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 Eu também pensei também. E agora? Mentira. A manhã inteira. Esqueceu onde? Pô, agora o Boca pegou bem no início da simulação. Aí a pessoa de mudar a gente, aí eu falei, não, isso aqui não tá gravado. No final. Mas não foi. Mas não tem problema de tirar aula com ela de detalhe. No final da aula. E ela gravou de tarde pra mão. Eu aqui. Também ela tem problema mulher, não sei, tá? Então, ó, oxítonas, quando é uma palavra oxítona? Quando a última sílaba for tônica. Então, perceba que para uma palavra ser oxítona, ela precisa apresentar no mínimo duas sílabas. Tá? Então, eu só acentuo, eu vou usar a mesma terminação dos monossílabos. Nós posso terminar em A e O, em ou em, acrescento mais duas terminações. Como em fará, oxidrinado em A, café, oxidrinado em E, rococó, oxidrinado em O, também oxidrinado em e reféns, oxidoterminada em ex. Tá? Então, todas estão seguindo a mesma regra. Gente, observem bem as terminações. Nós vamos usá-las nas paroxítonas. Tá? Nós vamos usá-las nas paroxítonas. Então, eu acentuo as oxítonas terminadas em O, em ou, ex. Paroxítonas, eu acentuo qualquer paroxítona que eu encontrar, menos as terminadas em A e O, em ou ens, que são as regras das oxítonas. E aí eu acrescento an. Só vou acrescentar an, a N. Tá? Eu acentuo qualquer oxítona que eu encontrar, a paroxítona, perdão, menos as terminadas em A e O, em ens e an. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho a palavra foram, falei como som de foram, eu não sou dos foram, né? Foram. Eu não acentuo por quê? Porque ela é paroxítona, né? Mas ela é uma paroxítona terminada em an. Por que eu não acentuo caderno? Porque ela é uma paroxítona terminada em O. Mas, gente, tem que ser A e O sozinhos. Eles não podem formar de tom. Então, por exemplo, órgão, eu acentuo. Porque ela não é terminada em O, ela é terminada em ão. E o S só quando for plural. O S, eu posso ter órgãos, sem problema nenhum. Mas se for um S não de plural, não existe. Lápis. É. Mas aí não termina em A, E, O, em zianta, a gente vai acentuar. E tem algum. Não, não. Tá, desconfortável. Chega, não é? Não, não tem. Tá, não tem. Então, assim, ó, uma outra. Então, por exemplo, ó, eu não acentuo fala, não acentuo cante, eu não acentuo limpos, amem. Hífen, eu acentuo. Aqui o S interfere. Hífen eu não acentuo, porque termina em N, né? Eu acentuo. Hífens eu não acentuo, porque aí ele vai terminar em ens. Eu não acentuo palavras paroxítonas terminadas em ens. São poucas palavras. É hífen, pólen, sêmen, basicamente. O sêmen tem dois plurais, tá? Tem sêmens e sêmenes, que aí é uma paroxítona. Sêmenes, é a mesma coisa. É a mesma coisa. São dois plurais possíveis. Tá? E aí, gente, cada um já tem a sua, fica com a sua, tá? Eu uso essa frase para memorizar as terminações. Que diz, é como se fosse, eu penso nela como uma mensagem cifrada, tá? Um Chirus não lê estou crescente, e aí eu assino PF, Paulo Silveira. Então, assim, ó, é uma frase que eu acho mais fácil de decorar do que as terminações, porque as paroxítonas são acentuadas quando terminam em 1, X, I, R, US, N, ão, L, E, de todos os tons crescentes e PS. Fórceps, bíceps. São acentuadas que seriam paroxítonas de PS. Tá? Mas se vocês forem pela regra da proibição, vocês saberão que tem de acentuar bíceps, porque ela não termina em A e O, em ens e an. Tá? Então,
tem duas formas de trabalhar com as paroxítonas. Com a regra da proibição ou com a regra da terminação. Tá bem? Chegamos às proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, aeródromo, límpido, ética. Não existe exceção, tá? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Aí, isso aqui já caiu na católica. Tá? E se eu não me engano, já caiu na URGS também. Seguinte, pessoal, paroxítonas terminadas de tom crescente, elas aceitam que eu desmancho de tombo formando um hiato. E aí, nesse caso, elas viram uma proparoxítona. Mas se eu, por exemplo, pedir para vocês, separem a palavra história. Eu espero que vocês separem história. 3 sílabas. Mas é possível separar história. Entendeu? É possível a separação. Quando é possível? Em prova. Em prova. Tá? Só em prova. Para dizer o quê? Porque aí eu tenho uma chamada proparoxítona eventual. A católica chamou de proparoxítona eventual. Ela pode ser chamada também de falsa proparoxítona. Tá? Proparoxítona eventual ou falsa proparoxítona. Tá bem? Então, proparoxítona eventual ou falsa proparoxítona. Tranquilo? Depois, amores, eu tenho um ditongo chamado de ditongo aberto. São 3. El, ei e oi. O que é um ditongo aberto? Aquele que não é fechado. Ou seja, eu abro a boca. Dei 30 anos esse. Eu abro a boca, entendeu? Ó, herói. Seu, olha o seu que é fechado. Seu fechado. Estou fechado. Céu é um ditongo aberto. Tudo que eu abrir na boca é um som aberto. Tudo que eu boca fica um pouco não fechada, né? Eu não posso falar um pouco fechado. Mas mais fechadinho é um estômago fechado. Tá? Então, ó, eu dou como exemplo de estômago aberto 3 palavras, tá? O que mudou com a reforma? O que mudou? Não são acentuados em sílaba paroxítona. Essa regra afetou muitas palavras, tá? Então, gente, ó, céu é um monossílabo tônico, mas não é terminado em AEO. Então, eu não acentuo por ser monossílabo. Eu acentuo pela regra do ditongo aberto. Tá? Herói é uma oxítona. Mas não acentuo por ser oxítona. Eu acentuo pela regra do ditongo aberto. Porque oxítonas eu só acentuo se terminarem em AEO, em E ou eis. E ela não termina em AEO, em ou eis. Entendeu? E heróico é uma proparoxítona terminada em O. Tinha até a reforma. Aí, geleia, estreia, jiboia, aquela boia, tudo perdeu acento. Tá? Por quê? Porque ela não é mais acentuada em sílaba paroxítona. Gente, e essa palavra aqui? Destroyer. Essa palavra manteve o acento. Tá? Por quê? Antigamente ela era acentuada por 2 motivos, tá? Ela era acentuada pelo ditongo aberto. Eu posso ter hoje que ela é acentuada pelo ditongo aberto? Não, porque eu não posso acentuar o ditongo aberto em sílaba paroxítona. Por que ela não perdeu acento como geleia, como estreia, como onomatopeia, por exemplo? Por quê? Plebeia. Por quê? Porque ela é uma paroxítona em R. E paroxítonas terminadas em R precisam ser tirus, né? Precisam ser acentuadas. Entendeu? Isso é uma palavra de inglês? Não, a palavra, ela tem origem, mas ela é nossos amigos de guerra. É. Tá? Quando ela começa a seguir regras da língua portuguesa, não vai trabalhar. E uma palavra que não é, essa aqui, uma vez perguntaram se ela era uma exceção para performance. Ela não é a língua portuguesa. Até hoje? Estrangeirismo até hoje. Porque se ela fosse língua portuguesa, performance
Ela seria acentuada, porque ela é uma Nossa, paroxítona. não foi. Não foi? Por? Eu acho, não sei. É super Eu usual. acho que ninguém sentou pra ele pensar sobre ela. É super usual. É muito usual. Qual é a palavra em português? Desempenho. Ela teve uma boa performance, ela teve um bom desempenho. É, a performance mais chique, né? Reformar também tem uma coisa. Tem tudo, já tem palavras derivadas dela. Né? Tem palavras derivadas dela, mas ela não foi portuguesada. Aí não fica português. Não sei portuguesada pra falar. Eu vou lançar essa tese. Entenderam? Depois, regra do hiato. Tem o I e o U, tá? O que eles precisam? Formar hiato com a vogal anterior. Regra básica. Estar sozinho na sílaba ou acompanhado de S e precisam ser tônico. Tá? Não devem aparecer repetidos, como em vadisse, sucuba, por exemplo, tá? Por que, gente? Porque duas vogais iguais nunca ficarão na mesma sílaba. Esse acento serve para obrigar a separar as vogais, tá? Porque, por exemplo, essa palavra aqui, ó, as pessoas falam ruim, falam, mas ela é ruim. Ruim. A tendência é juntar os dois. Por isso que as pessoas falam de tombo, né? Mas ela não pode ser acentuada porque ela está acompanhada de uma letra diferente de S. Ah, tá. Entenderam? Ela não pode, ó, ela não pode estar seguida de NH, como em tainha, que é o painha. Ela não pode estar em sílaba com consoante diferente de S, como em raiz, em ruim, juiz, né? Ela não pode estar em sílaba paroxítono após o tombo. Aí são poucas palavras. Feiura que tinha acento, baiuca que tinha acento. Tá? Essas são as duas palavras. Então, saída, saúde, tudo tem acento. Por ser IA. Tá? Veículo. Veículo é uma palavra que hoje é acentuada por dois motivos. Por ser uma proparoxítona, concorda? Ó, veículo. E pela regra do IA. Então, ela é acentuada, ela pode receber duas regras. Entendeu? Ela é acentuada por ser uma proparoxítona. Ela é acentuada pela regra do IA. E tônico, forma de IA, sozinho na sílaba. Tá? Aí chegamos ao acento diferencial, que é um acento que só serve para diferenciar. Nós temos dois obrigatórios, que é para distinguir o por. Aí, gente, qual é a regra do acento diferencial? É não seguir nenhuma das regras anteriores. Ele é imposto, entendeu? Ele é arbitrado. Tipo, tem para plural. Sim. Sim. Tá? Então, por exemplo, eu tenho o por preposição e o por verbo. Eu acho que o pessoal vai misturar. Eu vou lá e coloco o acento do verbo. Eu tenho o pode do presente do indicativo, ele pode ir à tua casa, ou o pretérito perfeito indicativo, ele pode. Acho que o pessoal vai confundir. Eu coloco acento no pretérito. Agora, gente, pode, uma paroxítona na linha, ela não poderia receber acento. Mas é um acento diferencial. É para distinguir o pode do pode. E eu tenho o facultativo, que é o forma e o forma. Qual é o facultativo? Não é o forma. O forma, ele é aceito sem acento e com acento. Tá? A forma preferencial é sem acento. Tá bem? Que é a forma usual da nossa língua. Bem? E aí vem os verbos ter e vir. Só que diferente dos outros que eu trabalhei antes, essa regra, ela não repassa, os anteriores não repassam para os derivados. Essa regra repassa, o ter e vir, ele repassa para os derivados. Então, por exemplo, sobrepor não tem acento. Entendeu? Porque é só para distinguir o por do por. Não existe outra palavra sobrepor. Entendeu? Tá? Ou seja, o verbo. Aí, o que vai acontecer? Ó? Eu digo ele tem e digo eles têm. Só que não, é um monossílabo que não termina em A e O. Então, esse acento é imposto. Agora,
O que é um verbo derivado do ter? É um verbo feminino inteiro. Então, reter. Ele retém, eles retêm. Mas aí tem uma peculiaridade nos verbos derivados. O que vai acontecer? Na terceira pessoa do singular, tanto na terceira como na singular quanto no plural, eu vou acabar tendo uma paroxítona terminada em "em". E paroxítonas terminadas em "em" precisam ser acentuadas. Então, eu vou acentuar tanto o singular quanto o plural. Qual é a diferença? Eu vou colocar agudo no singular, na terceira pessoa do singular, e circunflexo na terceira pessoa do plural. Então, ó, ele retém com acento agudo e eles retêm com acento circunflexo. Ele mantém com acento agudo, eles mantêm com acento circunflexo. Tá? O verbo vir, ó, ele vem, eles vêm, e o mesmo vai acontecer nos derivados. Advém com acento agudo, advém com acento circunflexo. Tá? Então, ter e vir sem acento na terceira pessoa do singular, com acento na terceira pessoa do plural. Os derivados, com acento agudo na terceira pessoa do singular, com acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Tá? Tá, pegando a situação. Crase. Eu não fiz muita coisa para crase, só quero lembrá-los dos casos em que eu tenho o uso de crase, tá? Eu tenho crase quando eu tenho o a preposição e o a e as artigo. Quando eu tenho o a preposição e o aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, que são pronomes demonstrativos. Então, eu posso ter um aquele como um sinal indicativo de crase, tá? Eu posso ter quando eu tenho um a preposição e os pronomes relativos a qual e as quais. E eu posso ter a junção do a preposição com a e as, que são pronomes demonstrativos. Como é que eu sei que o a e o as são pronomes demonstrativos? Quando eu posso trocar o a por aquela e o as por aquelas. Tá? Toda vez que eu trocar o a por aquela e o as por aquelas, eu tenho um pronome demonstrativo. Tá? Gente, como é que eu faço? A preposição mais a ou as artigo. O a artigo e o a aparecerão diante de palavras femininas, né? Eu não uso o a diante de palavra masculina. Eu brinco, eu gosto de usar o método do cachorrinho, que é fazer o seguinte: eu troco a palavra masculina por uma feminina por uma masculina. Se o cachorrinho latir, ou seja, fizer algo, eu ponho a colinha que é o significativo de crase. Então, ó, fui à feira. Vou trocar feira por bar. Fui ao latiu. Então, tem sinal indicativo de crase. Entendeu? Ó, compraram a fazenda de meu avô. Vou trocar por lá. Compraram o lá. Pesal? Não tem cachorrinho, não tem colinha, não tem crase. Entendeu? Então, basicamente, quando for a preposição e artigo, eu vou trocar a palavra feminina por uma palavra masculina. Se fizer algo, tem sinal indicativo de crase. Tá? Aqui eu só preciso ter cuidado quando eu tivesse entendido as palavras a moda de, a maneira de. Então, por exemplo, escrevia a Luís XV. Vestia-se a Luís XV. Já estou pensando em outro exemplo. Vestia-se a Luís XV. Ou escrevia a Machado de Assis. Esses dois não têm sinal indicativo de crase, porque ele vestia-se a moda de Luís XV e ele escrevia a maneira de Machado de Assis. Então, quando tiver esse tipo de expressão, eu vou sempre colocar essa indicativo de crase. Embora Luís XV e Machado de Assis sejam palavras masculinas. Tá? Gente, quando tiver aquele, aquela ou aquilo. Tiver aquele, por exemplo. Eu não sei se tem dois A's aqui. Então, o que eu faço? Eu uso o subterfúgio. Eu troco por palavras que não tem o A. Então, eu troco aquele por este, o aquela por esta, e o aquilo por isto. Por quê? Porque se tiver preposição, ela vai se mostrar. Então, se aparecer um A, tem crase. Se não aparecer um A, não tem crase. Então, refiro-me àquele restaurante. Vou trocar por este. Refiro-me a este restaurante. Sobrou um A, não tem? Então, aquele tem sinal indicativo de crase. Entendeu? Venderam aquela antiga casa.
Venderam esta antiga casa. Não sobrou a. Não tem ação aplicativa de graça. Entendeu? Tá? O a qual e as quais. Troquem o referente. Tá? Então, por exemplo, a menina a qual me refiro não veio hoje. O menino ao qual me refiro não veio hoje. Não vou dizer o menino ao qual me refiro, né? Então, o menino ao qual me refiro. Se fizer ao qual, é porque se a qual tem ação aplicativa de graça. Tá? Ou se quiserem, troquem pelo quê? O menino que me refiro, não, o menino a que me refiro. Entendeu? Sobrar um A, tem ação aplicativa de graça. Eu preciso que sobre o A. Tá? E este aqui, eu posso trocar o A por aquela e o A por aquelas. Então, por exemplo, esta música é semelhante à que meu pai, cantava. Tá? Eu vou dizer, este poema, pode trocar qualquer palavra, tá, gente? Se não ler uma palavra semelhante, troca qualquer uma. Então, este poema é semelhante aos que meu pai cantava. Se fez aos, vai ter o som negativo de graça antes do quê? Entendeu? Tá? Além disso, assim, ó, usem lógica. Crase é lógica. Então, por exemplo, não se usa crase diante de palavra masculina. Não tem lógica. Eu uso o a diante de palavra masculina, seja artigo? Não. Como é que eu... Então, se tiver um a diante de palavra masculina, ele é uma preposição. Não se usa crase diante de verbo. Mas eu uso artigo diante de verbo? Não. Entendeu? Não se usa crase diante da maioria dos pronomes. Mas eu uso o artigo diante da maioria dos pronomes? Fiz referência a ela. Esse a é artigo? Não, esse a é uma preposição. Eu não digo a ela chegou cedo. Eu digo ela chegou cedo. Entendeu? Não uso quando a está no singular e a palavra seguinte está no plural. Mas artigo não é variável? Então, se for, refiro-me a joias inesquecíveis, por exemplo, eu não vou, se fosse as joias inesquecíveis, teria crase, mas a joia não. Entendeu? Aí não tem. Porque o a está no singular e a palavra seguinte no plural. Então, esse a é o quê? Esse a é apenas uma preposição. Então, usem lógica, entendeu? Pense assim, tem lógica usar crase aqui? Isso até para a relação que funciona. Crase é lógica. Tá? Eu estou pensando, o que eu estou colocando crase por quê? Onde é que existem dois A's aqui? Que dois A's são esses? Eles são possíveis? Tá? Depois nós temos as classes gramaticais. Lembra das classes gramaticais? São as famílias de palavras. Arquivo cheio de gavetinhas, né? Então, a primeira delas seriam os artigos. O que eu sei sobre eles? Eles podem ser definidos, ou aos das, ou indefinidos. Uma, uns, umas, tá? Os artigos têm o poder de quê? Basicamente, de transformar a palavra seguinte em substantivo, tá? Eles são chamados de determinantes, tá? Justamente por esse poder de transformação. Eu posso colocar um artigo diante de qualquer palavra e ela vai se transformar em substantivo. Quando isso acontece, gente, nós temos um processo de formação de palavras chamado derivação imprópria, tá? É quando eu mudo palavras de classe gramatical. Cantar é bom. O cantar me emociona. Substantivo, né? Eu tinha um verbo que foi transformado em substantivo. Pela anteposição do artigo. O nome disso, qual foi o processo usado aqui? Derivação imprópria. Porque eu mudei de classe gramatical. Tá bem?
Depois nós temos os substantivos, basicamente podem ser simples, quando tem apenas uma palavra, como em casa, livro, pedra, compostos, como em pombo correio, guarda-chuva, passatempo, porque eu tenho passa e tempo, tá? Não precisa ter hífen necessariamente. Comuns, como em cão, homem, cidade. Próprios, quando são nomes próprios, tá? Como em Pedro, Roma, Marte. Primitivos, quando eles dão origem a outros, tá? Como em árvore, fruta, terra. E derivados, quando eles são originados em outros. Então, por exemplo, de árvore eu tenho arvoredo, de fruta eu tenho fruteira, de terra eu tenho terreno. Tá? Concretos, quando tem existência própria, tá? E abstratos, gente, que são muito importantes para nós. Os abstratos são aqueles normalmente oriundos de ação, tá? Ou sentimentos, sensações, emoções, frio, calor, tá? Então, ó, beijo é um abstrato, porque ele vem de beijar, fuga, porque ele vem de fugir, beleza é abstrato, cegueira é abstrato, frieza é abstrato, tá? Todas essas sensações, tá? Essas características, elas são abstratas, tá? E eu tenho os coletivos, que são aqueles que, no singular, acolhem plural, né? Uma ideia de plural. Então, aqui Pélago, de ilhas, bunkers, examinadores, constelação de estrelas. Eu vou perguntar para vocês o que é uma constelação, tá? Já foi o tempo. Então, o substantivo é aquilo que dá nome, tá? Adjetivo é aquilo que caracteriza o substantivo. Tá? Ou um pronome, né? Ela é bonita, tá? Então, ele pode ser simples, como em grande, belo, manso, apenas uma palavra. Ele pode ser composto como azul claro. Não se esqueçam que ela não tem olhos azuis claros. Ela tem olhos azul claros. Tá? Como ele é um adjetivo composto, nos adjetivos compostos, só flexiona a última palavra. Não interessa quantas palavras eu tenho, tá? Só flexiona a última. Então, se fosse rosa, rosa é invariável. Ficaria blusa, rosa, claro. Não rosas claras. Tá? Se rosas claras são flores claras. De rosinha clara. Tá? Então, palavras que são substantivos, como rosa, cinza, entenderam? Creme, essas palavras elas não podem variar como adjetivos. E tipo, reinos das águas claras. Tá, e pode. 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 Porque são águas claras. Já é das águas. Das águas claras. Tá? Isso aí. E na verdade você está concordando com águas, que é substantivo, né? Tá? Perfeito. Ó, político, social, sino-luso brasileiro. Então, ela é uma mulher sino-luso brasileira. Sino vem de chinês, luso português. Tá? Primitivo, que dá origem. Então, bom, leal, humano, e derivado tem origem. Então, frutífero, de fruta, asfaltado, de asfalto, encapado de capa. Tá? Numerais. Numerais podem dar uma ordem, uma quantidade, uma fração, uma multiplicação. E aí eles podem ser classificados em cardinais, como 1, 2, 3. Em ordinais, como primeiro, segundo e terceiro. Em fracionários, como meio, um terço, um quarto. Que dão a ideia de fração, né? Eu posso representá-los por uma fração. Ou em multiplicativos, que eu posso representá-los por uma multiplicação. Então, dobro, triplo, quádruplo, tá? Tudo isso é multiplicativo, tá?
Depois eu tenho os pronomes, pode ser pessoais no caso reto, como eu, tu, ele, ela, né? Nós, vós, eles, elas. Os oblíquos, que são pessoais também, que podem ser átomos, muito importantes, precisa saber. Ou aos, as, lhes, me, te, se, nos, vos. Ou aos, as funcionam com objeto direto. Lhes com objeto indireto. Me, te, se, nos, vos, direto ou indireto. Tá? Vai depender do verbo. Se o verbo pede um objeto direto, eles funcionam com objeto direto. Se o verbo pede um objeto indireto, eles funcionam com objeto indireto. Tá? Os tônicos, mim comigo, ti contigo, si consigo, e aí eu acrescento ele ou ela, quando? Quando decididos por uma preposição. Refiro-me a ele. Esse ele não é o pronome pessoal do caso reto. Esse ele é um pronome pessoal oblíquo tônico. Tá? Conosco e nós quando decidido por uma preposição. Convosco e vós quando antecedido por uma preposição. E repito aqui, eu não tenho louco. Se consigo e eles. Eles quando antecedidos por uma preposição. Tá? E aí eu coloquei que também são pessoais pronomes de tratamento. Então eu uso em momentos formais, como em Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, ou informais, como em você. E dependendo do contexto, até eu posso chamar um amigo de senhor, né? Sei lá, me acostumei desde pequeno, e sei lá, é mais difícil, né? Mas pode acontecer. Se eu chamar um amigo, é informal também, tá? Tem os pronomes possessivos, são aqueles da ideia de posse. Então, meu, minha, meus, minhas, primeira pessoa. Teu, tua, teus, tuas, segunda pessoa. Seu, sua, seus, suas, terceira, do singular. Nosso, nossa, nossos, nosso, primeira do plural. Vosso, vossa, vossos, vossa, segunda do plural. E seu, sua, seus, suas. Repete, né? Terceira do plural. Terceiro do singular é igual a terceira do plural. E pronomes demonstrativos, são aqueles que demonstram, ó, este, essa, aquela, tá? Então, ó, este, essa, estes, esta, isto, esse, essa, estes, estas, isto, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Gente, como é que eu posso olhar esses pronomes demonstrativos? Eu posso olhar no espaço, em relação aos interlocutores, no texto, no tempo e no texto. No espaço é assim, ó, em relação ao emissor e o receptor, uma terceira pessoa. Tudo que está próximo de mim é isto. Este. Então é esta camiseta. Tá? Tudo que está próximo do outro é esta. Então, se eu disser para o Roberto, assim, bonito esse relógio. Esse. Não este. Tá? Mas eu posso dizer para o Roberto, que bonita aqueles óculos. Aqueles que estão distantes de nós, dois. Entendeu? Agora, se eu estiver falaria, eu vou dizer para ela, que bonita aquela camisa. Ah, e esse? Esse sou eu. Esse. Gostaste desta camiseta? Tá. Beleza? Porque ela está próxima de mim. Tudo está comigo. Ó, esta caneta é preta. Esta caneta é azul. Tá. Entendeu? Essa é a tua. Tá. Ó, essa caneta, essa não tem caneta. Mas essa caneta é preta. Entendeu? Esta caneta é preta. Ah, essa também. Entenderam? Aquela também. Tá, mas eu não consigo falar. Essa caneta. Nunca. Só quem tá. Só está segurando ela. Tá. Só está contigo. E O no próximo contigo. No texto. No texto é assim, ó. Tudo que eu já falei é esse, essa, isso. Tudo que eu vou falar é esse, essa, isso. Gabaritar português na católica. Isso é importante. Isso. Tá? O importante é isto. Gabaritar português na católica. Entendeu a diferença? Tá? Bom. É mesmo. O fácil de pensar nos conectores, que a gente sempre usa dessa forma. Isso. Por que você usa dessa forma e não dessa forma? Tem um detalhe que os advogados usam de forma menos adequada.
no finalzinho, isto posto. Não, né? É isso posto. Que eu já pus. Referente a tudo que eu falei, tá? E no tempo, gente? O este é presente. Então, este dia está lindo, não? Entendendo? Este dia é o dia que eu estou vivendo. Eu posso falar que está. Está. Bom, acabou. Tá? Agora, se é tempo passado próximo, é esse. Ó, domingo passado, estava chovendo. Nesse dia, fiquei em casa. Entendeu? Nesse dia. Tá? Agora, há 10 anos, minha filha se formou. Naquele dia, fiquei muito feliz. Entendeu? Porque é um tempo distante. Então, tempo presente, este. Então, gente, não é esse ano que as pessoas falam. É este ano. Este ano vocês serão aprovados. Aprovados. Este ano. Nesse ano eu vou passar. Não, neste ano. Para o universo te ouvir direito. Está falando neste, e o meu fala neste. Neste. Fala a palavra neste. Neste, ela tem um piadinho. Neste. Entendeu? Então, neste ano vocês serão aprovados. Neste ano, entendeu? Então, porque neste ano é o ano 2023. Neste ano é o passado, próximo. Entendeu? Pode ser até usado no futuro próximo, tá? Ou aquele também pode ser no passado distante ou no futuro distante, mas é mais para o passado, tá? Depois eu tenho os pronomes indefinidos, pode ser variáveis, como algumas, são todos esses, tá? E os invariáveis, como alguém, ninguém, cada, outro, tudo, nada, algo, que. Variáveis por quê? Porque eles fazem singular, fazem plural, fazem feminino e masculino, tá? São aqueles que vocês usam que não dão uma ideia, não definem, né? Alguma pessoa me procurou, quer dizer, alguém me procurou, vocês não sabem quem, né? Nem eu sei, alguém, né? Tá? Estou falando de forma indefinida. Depois nós temos pronomes muito importantes, pronomes para católica, talvez nem tanto, mas para URGS muito importantes, os pronomes relativos. Que eles grifam e perguntam Amam. está referente. Exatamente, amam, tá? Então, quais são os pronomes? Porque eles têm termo referente anafórico. Esse é antes, anafórico antes, catafórico depois. Já usar esse termo, tá? Então, o referente anafórico está antes, o referente catafórico está depois, tá? Se fala para vocês que um pronome é anafórico, é porque ele tem um referente antes. Se disserem que o pronome é catafórico, o referente está depois. Nem procurem antes. Se é catafórico, procurem depois, tá? Temos relativos, então, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujo. O quanto sempre antecedido por um pronome definido, normalmente o tudo. E o onde, quando for igual a em que. Tá? Lembre-se que o onde só pode retomar lugar. Somente na redação, né? Muito cuidado. Tá? O que? Só é pronome relativo quando pudesse ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais. Ele pode retomar pessoas ou coisas, tá? O quem só pode retomar pessoas e precisa aparecer antecedido por uma preposição. Eu não uso o quem sozinho, é a quem, de quem, com quem, tá? O qual, as quais normal. O cujo, cuja, cujos, cujas precisa ter um substantivo antes, um substantivo depois e uma relação de posse entre os dois, substantivo. O substantivo. A menina, cujo vestido. O vestido da menina. Eu tenho um termo possuidor e um termo possuído, tá? Esse faz sentido, né? Alguém que não pode, gente. Não pode, agora vai dizer. Não pode usar artigo depois do cujo. Cujo,
Pujar, não pode. Já é. Veja, o puxa faz, exatamente. O puxa já faz a concordância, ó. Puja, menina. Pujo, vestido. Pujos, cabelos. Entendeu? Ele já faz a concordância. Dá vontade. Porque parece que a gente fala, né? Pujos. Parece. Parece que a gente fala assim, mas é pujos. Não pode. Puxa. Puxa. Tá? Várias cobertas. E tem os pronomes, o perigo é olhar, puxo lá no texto e achar que está adequado. Esse é o perigo, que aquilo que nós falamos, para nós é o adequado, né? E aí a gente pode escrever num texto bem... Também, bem bonito. E aí dizer, tá certo, vai um texto, sei lá, de 40 textos, tá certo. Isso aí vai ser muito rápido. Olha os pronomes interrogativos. Olha o que de novo, só que aqui não pode ser trocado por o qual, os quais são os quais. Que são usados em frases interrogativas. O que, o quem, o qual, o quais, o quanto, quanta, quantos, quantas. É fácil memorizar, ó. Quem, qual, quais, quanto, quantas, quantos, quantas. Tá? Esses são os pronomes interrogativos. Depois, eu tenho colocação pronominal, né? Que é a próclise, mesóclise e ênclise. Próclise, o pronome antes do verbo. Então, é sempre a colocação dos pronomes oblíquos átomos em relação ao verbo. Ou eles ficam antes do verbo, próclise, ou no meio do verbo, mesóclise, ou após o verbo, ênclise. Tá? Primeiro, gente, isso é hierárquico. Primeiro eu tento a próclise, depois, se não der, eu vou para a mesóclise, e se não der, eu vou para a ênclise. Mas eu só cheguei à ênclise depois de testar a próclise e a mesóclise. Tá? Agora, a próclise. A próclise eu uso normalmente com elementos de atração. Elementos que atraem o pronome. Quem atrai o pronome? O pronome indefinido atrai pronome. Alguém me chamou. Alguém me chamou. Eu não posso dizer alguém chamou-me. Porque é até feio, né? Eu não sei se eu estou meio bitolado pela gramática. Fica, né? Mas fica feio, parece. Pronomes relativos, todos eles. Tá? O menino que me encontrou no corredor. Gente, na verdade, toda vez que você encontrar o quê, se ele for pronome interrogativo, ele vai atrair. Se ele for conjunção integrante, ele vai atrair. Se ele for pronome relativo, ele vai atrair. Então, ele atrai. Tá? Ó, pronomes relativos, pronomes interrogativos. Quantos te chamaram? Não quantos chamaram. Tá? Advérbios interrogativos. Onde te encontras agora? Entendeu? Advérbio interrogativo é aquele advérbio que eu uso numa frase interrogativa. Tá? Normalmente é o onde, o quando e o como. Tá? Um dando uma ideia, o onde com ideia de tempo, o onde com ideia de lugar, o quando com ideia de tempo e o como com ideia de modo. Tá? Em orações exclamativas, tá? Como te encontras feliz? Como te encontras bem? Entendeu? Orações optativas. Orações ou frases optativas são aquelas que expressam desejo. Tá? Uma vontade. Deus te ajude. Eu não digo Deus ajude-te. Né? Bons ventos te levem. Não levem. Tá? São as frases optativas. Elas são sempre com próprise. Tá? E quando você tiver a sequência de e mais gerúndio. Em se tratando, e gerúndio são verbos terminados em NDO. Em se tratando, em se falando, em se pensando, tá? Nunca é em falando-se, em pensando-se, tá? E aí eu também vou usar próprise.
Mesóclise. Eu só uso mesóclise se o verbo estiver ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Futuro do presente. Vai acontecer certo. Cantarei, cantarás, eu cantarei, cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, ele cantará. O futuro pretérito é terminado em iria. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam. Então, só existe mesóclise com esses verbos. Se não houver motivo para próclise, encontrar-te-ei no cinema. Olha que lindo falar com o amigo. Encontrar-te-ei no shopping. Ai, eu adoro. Eu posso tornar CA agora. Tornar CA. Tornar CA. Uma sociedade igualitária. Nunca menos isso. Então, É uma coisa. agora vai ser encontrar-te-ei no shopping. Agora vai ser encontrar-te-ei no shopping. Agora. Então, agora, se eu colocar um não, palavras negativas atrás, não te encontrarei no shopping. Posso dizer não encontrar-te-ei? Não. Porque se tem motivo para próclise, eu não posso usar mesóclise. Entendeu? E aí, gente, se não der próclise, se não der mesóclise, ênclise. Não fique memorizando regras para ênclise. Entendeu? Tá? Verbos de modo geral, tá? O que eu tenho em relação a eles? Eles podem ser regulares. O que são verbos regulares? Vocês vão conjugando e eles vão mantendo as estruturas. Normalmente, em relação ao radical. Como é que eu acho o radical de um verbo? Então, por exemplo, eu digo eu vendo. Eu vendo é vender, não é? Eu tiro a marca o er. Dá um exemplo de mesóclise do presente. Do presente? Encontrar-te, falar-te, tá? O futuro presente seria falar-te-ia, encontrar-te-ia. Entendeu? Tá? Me falou em... Sempre... sempre... vocês querem. Sempre cortando no R, tá? Me falou aí. Então, olha aqui, ó. Esse verbo não muda, ó. Eu vendo, tu vendes, ele vai até um D radical. Ó. Ele vende, nós vendemos, nós vendeis, eles vendem. Percebe que não muda? Ele vai sempre mantendo. Aí eu tenho os irregulares, são aqueles que mudam. O verbo fazer, por exemplo, olha aqui, faz, o radical deles, que fazer menos er, faz. Eu tenho 3 conjugações, tá? A primeira, que são os verbos terminados em a segunda, que são os verbos terminados em e, e a terceira, que são os verbos terminados em ir. Cantar, vender, partir. Pega esses 3. E o por? O por é o verbo de segunda conjugação, porque ele vem lá na origem do poer. Então, o por e seus derivados são verbos de segunda conjugação. Tá? Então, olha aqui, ó. O fazer que é de segunda. Eu faço. Cadê o faz? Ele fez. Cadê o faz? Nós fizemos. Cadê o faz? Isso é um verbo irregular, entendeu? O medir, ó, que é mede. Cadê o meço? Cadê o mede? E eu meço, cadê o mede? Entendeu? Isso é um verbo irregular. E tem os anômalos. Anômalos, eles sofrem anomalias. São modificações profundas, tá? Que são o ir e o ser. Então, por exemplo, o ir, eu vou, cadê o ir, gente? Eu fui, eu ia, eu fora, eu irei, eu fosse, se eu fosse, perdão. Né? Nós vamos chegar a hora, claro, vocês já estão habituados, mas imagina uma pessoa que não fala português, aprendendo português, se eu fosse, cadê o ir nisso? Né? E mais ainda, se eu fosse a Brasília e se eu fosse estudante, percebe que um é verbo ir e outro é verbo ser, olha a loucura. Né? É o mesmo verbo, só que um é ser e o outro é ir. É a mesma construção, né? Um é ser e o outro é ir. Tá? Defectivos são aqueles. Indefectivo não tem defeito, né? Defectivo ele tem um defeito. Verbos defectivos, a maioria são terminados em ir. Tá? Os conflitos são terminados em ir. Ele só tem
eles não têm o eu no presente indicativo, ou eles só têm nós e vós. Então, por exemplo, o falir, eu não diria eu falo. Né? Então, o falir ele só é conjugado no presente indicativo, em nós e vós. Nós falimos, vós falis. O adequar. Na internet, nós já encontramos com asterisco do lado, sendo conjugado nas outras formas, no presente indicativo. Não existe a conjugação. Não, só tem, no adequar, só tem nós e vós também. Nós adequamos, ou nós nos adequamos, e vós vos adequais, ou vós adequais. Aquela coisa do adequo, adequo, que as pessoas usam, não é interessante. O bom seria adapto. Eu me adapto. A outra palavra. Usar outra palavra. Eu me adapto às situações facilmente. Não eu me adequo. Muita vez ela é demitida uma palavra não teve. Esses dias eu estava olhando na internet e tinha um site, tinha eu me adequo e eles se adequam, mas estava com asterisco do lado. Quer dizer, pelas gramáticas ele aparece, nas gramáticas normativas, ele aparece para mim como defectivo. Mas por que aparece isso no site? Porque é uma tendência moderna de ser conjugado, né? As pessoas dizem na televisão, eu me adequo. Eu escuto até em lugares mais formais. Entendeu? Mas não, vamos usar eu me adapto. Porque eu me adapto, não tem problema. Tá? Gente, abundantes. Abundantes normalmente tem a ver com o duplo particípio. Lembra que as palavras terminadas em aduído, adaída, eles têm o irregular, que é o do gotoso, normalmente, gotoizou, e o regular. Então, por exemplo, aceitado e aceito, pagado e pago, fritado e frito. Exceções. O verbo tem a mesma conjugação que uma pessoa só. O haver tem, ó. Então, por exemplo, eu hei, tu has, ele há, nós havemos ou nós demos. Vós haveis ou vós deis. As duas formas são certas. Então, ele é abundante. É legal, né? Nessas duas formas eles são, o verbo haver é abundante. As duas pessoas, perdão. Tá? Isso é o verbo abundante. Ele pode ser auxiliar, normalmente sem estar, teria a ver. Quando ele, locução verbal. Lembra da locução verbal? Eu tenho o primeiro verbo que é auxiliar e o segundo que é principal. Tá? Então, normalmente, auxiliar são esses verbos aqui, ó. Ter, estar, ter e o haver. E os pronominais. Os pronominais são aqueles que eu conjugo sempre usando um pronome. Então, eu não digo eu queixo, né? Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa, nós nos queixamos, vós vos queixais. Queixo mesmo. Então, Eu queixo. Queixo em todo, eu queixo em todos os dias. Bonito. Porque tu não pode ser me queixo, né? Cara. Porque não pode começar uma frase com pronome quarto. Vai se contrariar, quer dizer, pode dizer, né? Na linguagem, pensando em variação linguística, mas se tu queres usar uma norma padrão, tu usaria exemplos, não próprios. Tá? Porque eu não posso usar proxy em início de frase. Isso. Né? Tá? Tá bem colocado, queixo. Ou não me queixo. Não, também chama. Que eu não chamo. Tá? Pronominais, então, ó. Queixar-se e referir-se. Eu me refiro, ou refiro-me. Refiro-me a ela. Entendeu? Refiro-me a ela. Entenderam, gente? Tá? Os modos verbais são três. É um indicativo, que é um fato certo de acontecer. O subjuntivo, que é uma hipótese, uma dúvida. E o imperativo, que é ordem, pedido, convite ou súplica. Então, não é só ordem e imperativo, tá? Vai depender de vários fatores de construção da frase. Então, indicativo certo, fato certo, subjuntivo, hipótese, dúvida, imperativo, ordem, pedido, convite ou súplica. Tempos do indicativo, porque o subjuntivo é tudo hipótese, tá? Hipotético. O indicativo, então, presente, a ação do momento, está acontecendo agora. Pretérito imperfeito. Gente,
Observe o nome. O que é uma coisa imperfeita? É uma coisa que não foi bem acabada. Né? Então, é uma ação contínua que foi interrompida. Ou ela dá uma ação de algo que aconteceu, ou que foi interrompido. Então, por exemplo, eu entrava na sala quando a secretária me chamou. Eu vou continuar entrando? Não, né? Eu interrompi a ação. Ah, perdão, meu amor. Isso é um pretérito imperfeito. Tá? Pretérito perfeito é uma ação perfeitamente concluída. Eu entrei na sala às 8 horas. Entendeu? Eu entrei na sala. Ponto. Eu fiz isso. Tá? O mais perfeito, eu costumo dizer que é o passado do passado. É uma ação ocorrida antes de outra. O professor já saíra da sala quando eu cheguei. Percebe? Eu cheguei é passado. O professor saiu antes. Por que nós estamos falando saída? Porque nós falamos tinha saído. O professor já tinha saído da sala. E tá errado. Não, meu amor. Tinha saído é forma composta do pretérito mais perfeito. Tá certo. Tá certo. Tinha saído, tinha comprado. Eu vou escrevendo. Também, pode escrever. Pode escrever. Tá? Por exemplo, ó, minha mãe já tinha embrulhado o presente quando a procurei. Tá, e havia? Havia no certo também. Eu acho até mais chique. O havia é considerado mais puro do que o tinha. Minha mãe já havia embrulhado o presente quando eu procurei. Perfeito. Eu tinha chego a chegar. Chegar. Chego não existe. Esse não tem duplo participo. Tá? O futuro do presente é uma ação que certamente ocorrerá. Eu comprarei aquele carro. Eu viajarei nas férias. Entendeu? O futuro pretérito, aqui sim tem que cuidar. Ó. É uma ação que não ocorreu ainda e cuja ocorrência é duvidosa ou não está de acordo com o esperado. Normalmente está ligado a uma condição. Eu iria à tua casa se me tivesse convidado. Eu fui à tua casa? Não. Entendeu? Mas está ligada à condição de teres me convidado. Eu compraria aquele carro se não fosse caro. Eu comprei o carro. Estão entendendo? Esse é o futuro pretérito. Ele é o único que não tem essa certeza do indicativo, embora ele seja do modo indicativo. Entenderam a diferença? Futuro presente para o futuro pretérito? Tá? Ele não tem a certeza do futuro do presente. Tá? Voz do verbo, recordando, eu tenho a voz ativa quando o sujeito pratica a ação verbal, então a multidão aplaudia os jogadores, a multidão pratica a ação de aplaudir. Não se esqueçam, eu só posso passar uma frase da voz ativa, a Ulis gosta, eu só posso passar uma frase da voz ativa para a voz passiva quando na ativa existir objeto direto, tá? O objeto direto vira sujeito da passiva e o sujeito vira agente da passiva. Olha aqui, ó. Aplaudir é quem? Os jogadores. Jogadores, objeto direto. Vira sujeito, ó. Os jogadores eram aplaudidos, a multidão é sujeito, vira agente da passiva, pela multidão. Agente da passiva é aquele que na voz passiva analítica pratica a ação no sujeito. A voz passiva analítica sempre tem uma opção verbal, ó. Normalmente verbo ser mais verbo no particípio. E o agente da passiva, não se esqueçam, só existe na voz passiva analítica. Tá? Voz passiva sintética tem o pronome apassivador, ou partícula apassivadora. E o que vem depois é sempre o sujeito. Então, o verbo precisa concordar com o sujeito. Aplaudiu-se a multidão. Se fosse as pessoas, aplaudiram-se as pessoas. As pessoas foram aplaudidas. Tá? Voz reflexiva tem um pronome reflexivo que eu posso trocar por a si mesmo. Tá? Então, o jardineiro feriu a si mesmo com a enxada. Tá? Quando eu pratico a ação em mim mesmo, daí eu pratico e sofro a ação.
faz sopro de mim. E voz reflexiva recíproca, quando eu pratico e sopro. Mas eu costumo dizer que ela é mais gostosa. Porque eu pratico no outro, eu recebo a mesma ação do outro. Quer dizer, mais gostosa não for uma coisa violenta. Mas ela tem aqui já é meio violenta. Os boxeadores se encaravam um ao outro. Aqui eu não troco por si mesmo, eu troco por um ao outro. Tá? Aí eu sei que ela é um pronome recíproco. Friamente é o modo como eles se encaravam, uma junta adverbial de modo. Tá? Então, voz ativa, voz passiva analítica ou passiva sintética, voz reflexiva e voz reflexiva recíproca, que é uma variação da voz reflexiva. Tá? Tenho as preposições, não se esqueça, preposições são elementos de ligação, elas ligam palavras, né? Tem essa função. A conjunção também é um elemento de ligação, só que a conjunção liga palavras ou orações, tá? Não se esqueça que as preposições podem ser essenciais ou acidentais. Essenciais são essas 17 aqui. A, ante, até, após. Eu procurei colocar em ordem alfabética para facilitar a memorização. Então, ó, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Tá? Essas são as preposições essenciais. O que é uma preposição essencial? Ela é sempre preposição. Acidental, normalmente isso aqui. Como, conforme, segundo, durante é que mais aparece, tá? Fora e exceto. Tá? São preposições acidentais. Quando elas são preposições acidentais? Essas aqui, normalmente, quando elas não são conjunções. Elas não estão ligando orações, tá? E as conjunções podem ser coordenativas ou subordinativas, né? As coordenativas ligam orações coordenadas. Que são orações coordenadas? Orações que não exercem uma função sintática na outra. Ou ligam orações subordinadas. Que são orações subordinadas? São orações que exercem função sintática uma na outra. Então, se elas não exercem função sintática, coordenação, conjunções coordenativas. Se elas exercem função sintática, subordinação, conjunção subordinativa. Aí eu tenho aditivas, as coordenativas, né? E nem, não são as também, bem como, sem como também. Adversativas, na ideia de oposição, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Alternativas, alternância ou exclusão. Ou, ora, quer, seja. Gente, não usem seja depois ou. Seja pobre, seja. Nem sai, professor, deixa eu botar no quadro eu assisti, eu pela primeira vez na redação. Mentira! Eu falei da desvalorização do trabalho da mulher, eu botei a desvalorização, seja. Como é que é? Seja monetária, vírgula, seja de média. Oh, muito bom. Não fechando zero. Muito bom. Muito bom. E tem as conclusivas, ó. Logo, portanto, por isso, por seguinte, pois depois do verbo. Eu adoro quando vocês aplicam o português. E tem as explicativas. Que, por quê, por quanto, pois, antes do verbo. O pois conclusivo sempre entre vírgulas. Tá? E tem as subordinativas. As integrantes são Q e o C, que introduzem relações subordinadas substantivas, são aquelas que eu posso. O pois conclusivo sempre entre vírgulas. Conclusivo, sempre entre vírgulas, tá? Sempre entre vírgulas. Conclusivo, tá? Por quê? Porque ele foi deslocado, ele não vai ficar no meio das duas orações. As conjunções coordenativas, o lugar delas é no meio das duas orações. Quando a senhora pôs, ele vem no final. Ele não. Aí não. Aí é. Tu tens uma interjeição, tá? Ele vai ter um som de exclamação e está expressando alguma sensação, tá? É que nem quando a gente fala pois não, pois sim, né? São expressões. As integrantes são, eu posso trocar a oração inteira com a palavra isto, tá? Sabe-se que ele não virá, sabe-se isto. Esse aqui é uma conjunção integrante ou adverbiais, que aí podem ser aquelas 6 T's de TPF, causais,
consecutivas, comparativas, ó, sem cesta, conformativas, concessivas, tá? Sem cesta, condicionais e TPF, ó, temporais. Ei, filhão! Muito obrigado, amei. Obrigado, tá? Vou fechar. Depois, TPF, temporais, proporcionais e finais, tá? Temporais, proporcionais e finais. Ok? Então, ideia de tempo, de proporção e de finalidade. Quanto mais a proporção, né? Quanto menos, menos, tá? Os advérbios, gente, não se esqueça. O advérbio é uma palavra que está para o verbo, mas ela pode intensificar um adjetivo ou outro advérbio. Então, ela não se liga a substantivos. Tá? Então, ó, se eu disser para vocês, os olhos dela eram bem azuis. Então, esse bem está concordando com um adjetivo azul. Ele é um advérbio de intensidade. Tá? Flávio chegou muito cedo. O cedo está dando uma ideia de tempo para a ação de chegar. Ele é um advérbio de tempo. Muito está intensificando outro advérbio, né? O cedo. Então, ele é um advérbio de intensidade. Isso é uma locução adverbial. Não. Tá. Não. Locução adverbial, se eu dissesse assim, durante a tarde, entendeu? Ele ficou vendo televisão. Entendeu? Por que ela não é uma locução adverbial? Porque cada um está exercendo sua função. O muito com uma adjunta adverbial de intensidade e o cedo com uma adjunta adverbial de tempo. Eles não formam unidade, né? Sim. Para eu ter uma locução adverbial, tem que ter unidade. Durante a tarde, tudo isso é uma adjunta adverbial de tempo. Todo ele. Entendeu? Tá? Então, ó, quando eu digo Flávio chegou cedo, cedo dá uma ideia de tempo para a ação de chegar. E aí, ele é um advérbio de tempo. Tá? Sempre se ligando, então, a adjetivos, a advérbios ou a verbos. E funcionam sempre com adjuntos adverbiais. É a função sintática que um advérbio exerce. E, por último, as interjeições, né? Que são aquelas que expressam sensações e sentimentos e normalmente são seguidas de ponto de exclamação. Então, ó, ai, droga, sil, puxa, meu Deus, ora bolas, coisas desse tipo, tá? Chegamos à sintaxe. Primeira da sintaxe, sujeito. Quais são os sujeitos que eu posso ter? Aí eu tenho um exemplo de cada um aqui. É o simples, então, meu neto nasceu ontem. Quem nasceu? Lembra como é que eu acho sujeito? Perguntando o que quem antes do verbo, ou pensando alguém executou tal ação, ou está recebendo tal ação, tá? Ou tal estado. Então, quem nasceu ontem? Meu neto. O núcleo é neto. Então, gente, não confundam. O sujeito é meu neto. O núcleo é neto. Tá? Então, só tem um núcleo. Sujeito simples. Não se esqueçam que aquilo que sobra é adjunto adnominal. Então, sobrou o meu é adjunto adnominal. Aquela mãe e aquela filha vivem discutindo. Quem vive discutindo? Aquela mãe e aquela filha. Mãe e filha. Dois núcleos. Então, sujeito composto. Tá? Acabei de chegar do trabalho. Quem acabei? Eu. Está escrito? Então, sujeito oculto, que na católica chamam de desinencial. Tá? Entregar encomenda cedo. Quem entregaram? Eles entregaram. Sujeito indeterminado. Acredita-se no futuro. Verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula se. Esse T é o índice de determinação do sujeito. Qual é a diferença que eles têm que é o pronome passivo-agora? Este T só se liga a verbos que não peçam objeto direto. Então, verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou verbo de ligação. Ele não se liga nem a VTD, nem a VTDI. Tá? E orações sem sujeito, são aquelas orações que não possuem sujeito.
Então, o verbo haver, existir, ocorrer, acontecer, verbos que se exprimem pelo da natureza, como aqui, né, chover, no sentido denotativo, bastar, chegar, seguido da preposição de, tá? O ser, indicando hora, data, distância, são orações sem sujeito. Então, essa oração ela não tem sujeito. Na verdade, todas essas, essas 4 últimas, tudo que vocês enxergam é predicado. Porque tirando o sujeito, tudo que sobra é predicado, que é o nosso próximo assunto. O predicado ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Vai depender do tipo de núcleo que ele apresenta. Predicado nominal precisa ter verbo de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, andar quando for igual a estar e viver quando for igual a estar sempre. São verbos de ligação. Então, estar ó, é um verbo de ligação. Tá? Verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Tá? Então, isso aqui é um predicado nominal. O aluno estudou durante 2 horas. Ó, o predicado verbal ele só tem como núcleo um verbo. Esse verbo aqui é um verbo intransitivo. Ele é o núcleo do predicado. Predicado verbal. Não tem mais nada. Qual é o próximo núcleo? O que é um núcleo nominal? Ou um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Tá? Então aqui, ó, a criança chorava assustada. Chorar é um verbo intransitivo. E assustada não é uma característica da criança? É um predicativo do sujeito. Então ele tem 2 núcleos, o verbo intransitivo e o predicativo do sujeito. Ele é um predicado verbo nominal. Tá? Acusaram-me de irresponsável. Ó, acusaram quem? A mim, né? Verbo transitivo direto, objeto direto. Quem é irresponsável? Não sou eu? Predicativo do objeto. O predicativo do objeto ele pode começar a preposição. Ele normalmente não começa, mas ele pode começar, tá? Então, isso aqui é um predicado verbo nominal. Ele tem 2 núcleos, tá? O verbo transitivo direto e o predicativo do objeto, que é o de responsável. Tá? Tranquilo? O que está assim? Com o relativo? Diferente? Não. Ah, tá. Depois, ó, predicativo de sujeito, então, é um termo que fora do sujeito dá uma característica para o sujeito. Então, a mochila de Sofia é nova. Nova está caracterizando no predicado, caracteriza o sujeito. Não confunda o predicado com o predicativo do sujeito, tá? E predicativo do objeto é uma característica do núcleo do objeto direto. Então, não consideramos o quê? Essa situação. E ela é prioritária. Então, é um termo que fora do objeto direto caracteriza o núcleo do objeto direto. Predicativo do objeto. Objeto direto, então, eu agradeci o quê? O elogio. Objeto direto. A quem? Ao amigo. Então, esse verbo é verbo transitivo direto e indireto, tá? Objeto direto pleonástico, lembram? É quando o pronome oblíquo retoma o objeto direto já expresso. Li o quê? As cartas. E o as retoma as cartas, então ele é objeto direto pleonástico. E o objeto direto preposicionado é quando eu faço uma pergunta sem preposição, mas a resposta é com preposição. Então, ó, se deres ouvido a ele, ofenderás quem? A mim. Tá? Quem ofende alguém, tá? João ofendeu, perdão, Maria ofendeu João. Maria não ofendeu a João, né? Tá? Objeto indireto. Esta matéria interessa a todos. Interessa a quem, né? Pergunta com preposição. E objeto indireto pleonástico é que nem objeto direto. Só que ele vai usar pronomes oblíquos atos que funcionem com objeto indireto. Aos meus pais, dedico a quem? Aos meus pais. Dedico-lhes este livro. Eu dedico o quê? Este livro a quem? Aos meus pais. Só que o lhes está retomando um objeto que já existe. Então, o lhes é o objeto indireto
Pleonástico, entendeu? Porque ele mesmo funciona como objeto indireto. Tá? E ele está retomando um objeto que já existe. E o referente dele é anapólico, ó. É aos meus. E não precisa colocar esse. Claro que não. Por que eu uso? Porque eu quero dar destaque para o objeto. Ah, tá. Essa vírgula, por exemplo, ela é usada, eu não posso separar o objeto do verbo, mas ela é usada como recurso para exatamente para isso. Tá? Para isso que ele serve. Achei lindo, mas. Fica charmoso. Mas não precisa. Não. É mais um recurso estilístico mesmo. Tá? Ele é considerado um pleonasmo estilístico. Não um pleonasmo vicioso. Tá? Complemento nominal é aquele termo preposicionado que complementa um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Então, por exemplo, estavam radiantes, radiante é adjetivo, né? Com o quê? Com as suas notas. Está completando o sentido de um adjetivo. Complementos de adjetivo e de advérbio são sempre complementos nominais. Substantivo abstrato, lembra, pode ser complemento nominal ou adjunto adnominal. Tá? Agente da passiva, a redação foi corrigida. Lembra a pós-passiva analítica, aquele praticação, por 2 professores. O agente da passiva começa por, pelo, pela, pelos, pelas, e raramente por de. A adjunta nominal, lembra? É tudo aquilo que sobra quando chega no núcleo de uma função sintática. Está grudado no nome. Então, os 2 animados jogadores dedicaram o troféu ao público. Então, quem dedicaram? Os 2 animados jogadores. O núcleo jogadores. Sobraram um artigo, numeral e um adjetivo. Os 3 funcionarão como adjuntos adnominais. Dedicaram o quê? O troféu, objeto direto. A quem? Ao público, objeto indireto. O troféu é número do objeto direto. O que sobra, adjunto adnominal. Ao público é o núcleo do objeto indireto. O que sobra, adjunto adnominal. A preposição, lembra que ela é conector, né? É conjunção. Elas não exercem função sintática como assim, objeto direto, tá? A adjunta adverbial dá uma circunstância, né, para o verbo, normalmente, ou uma circunstância de intensidade para um adjetivo, para um advérbio. Então, ontem na escola, todos entraram alegremente. Quando? Ontem, adjunta adverbial de tempo. Onde? Aquela opção. Na escola, adjunta adverbial de lugar. Todos entraram como? Alegremente, adjunta adverbial de modo. Tá? E o todo seria o sujeito da frase. Tá? Aposto, eu usei o que mais aparece, que é aquele que o aposto pode dar explicação, não só explicação, né? Ele pode especificar, ele pode enumerar, né? Mas, resumir, mas eu trabalhei só o explicativo. Então, Maria vai ficar entre vírgulas, entre travessões, tudo que pode ficar entre vírgulas pode ficar entre travessões ou entre parênteses, tá? Ele pode ficar após 2 pontos, o explicativo, então, Maria, irmã de Bernadette, estou explicando quem é Maria, vendeu todos os bordados, tá? Gente, lembra do macete? Ele é um aposto do sujeito. Se eu tirar o sujeito, ele vira sujeito. Então, eu tirei Maria, a irmã de Bernadette, vendeu todos os seus bordados. Ele vai virar sujeito, tá? E por último, vocativo. Vocativo é chamamento. Toda vez que eu chamo, eu tenho um vocativo. Ó, Moisés, venha jantar. Júlio, eu entendi. Entendeu? Porque o Júlio não é o sujeito da frase, né? Quem entendeu fui eu. Então, eu, sujeito. Verdade. Claro. Então, tu tá me chamando, Larinha. Entendeu? O sujeito é tu. Entendeu? Tá, sujeito. Não é? Entendeu? Larinha eu chamei. Tá? E esse é o vocativo. Que horas são, gente? 10 não. 10h15, tá? 10h15 cavalo. Tá, vamos embora. E aí tem o período composto. Tá? O período composto eu posso ter orações coordenadas, como eu já disse, orações subordinadas. Tá?
As coordenadas são aquelas que têm dependência. Então, eu posso dizer pegou a chave, posso dizer só abriu a porta, posso dizer tirou um. Todas essas não têm conjunção. Então, aqui não tem conjunção na coordenação, eu chamo de oração coordenada assindética. Quando tem conjunção, eu chamo de oração coordenada sindética. Então, na segunda, ó, eles queriam sair, não tem conjunção. Ela é uma oração coordenada assindética. Porém, estava chovendo. Ela é uma oração coordenada sindética adversativa. Por quê? Porque eu usei, ela tem uma ideia de oposição, usei o, porém, usei uma conjunção coordenativa adversativa. A conjunção e a oração vão ter a mesma classificação. Tá? E as subordinadas? As subordinadas vão exercer função sintática na oração principal. Eu não tenho a sindética e sindética, eu tenho oração principal e oração subordinada. Gente, quando eu posso trocar pela palavra isto, ela é uma oração subordinada substantiva. Então, é indispensável isto. Esse aqui é uma conjunção subordinativa integrante. Agora, o que é indispensável? Que todos aceitem a proposta. Ela tem a função de sujeito. Ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. Quando eu digo Alice, que é a irmã, perdão, tá? Que a irmã de Carlos parecia cansada. Tá? Quem é Alice? A irmã de Carlos. Então, agora, a qual é a irmã? Esse que pode ser trocado por a qual. Ele é um pronome relativo. Toda oração começa com um pronome relativo, é uma oração subordinada adjetiva. Que pode ser restritiva ou explicativa. Que a gente pode trocar por... Ou qual a qual, ou os quais as quais. Se tu pudesse trocar o que por o qual a qual, os quais as quais, ele obrigatoriamente é um pronome relativo. Tá? Na qual? Também. Ele está usando em mais a qual, na qual. Da qual, pela qual, tá? Então, essa aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque ela está entre vírgulas. Quando não tiver vírgulas, ela é restritiva. Oração subordinada adjetiva, restritiva. Não se esqueça que a explicativa, ela generaliza. A restritiva, ela especifica. Tá? E aqui, ó, assim que abriu a loja, o público entrou alvoroçado. O público é a oração principal, o público entrou alvoroçado. Quando? Assim que abriu a loja. Dá uma ideia de tempo, né? Quem dá uma ideia de tempo é adverbial. Então, aqui, ó, assim que abriu a loja, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Tá? E ela estabelece uma ideia de tempo. Tá? Tranquilo? Que horas são, gente? Aí eu queria falar mais coisas que eu acho. Mas assim, ó. Vamos fazer assim. Estou aberto ao diálogo até sábado. Domingo a prova, né? Tá? Estou aberto ao diálogo até sábado. Vocês têm os meus slides todos. Então, vocês leiam o que eu coloquei. Tá? E qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Tá? Júlio, fica com dúvida naquele assunto. A gente pode falar até por mensagem gravada. Tá? E aí vocês me digam que eu estou aberto ao diálogo. Tá, gente? Fique à vontade mesmo. Não se sintam envergonhados. Outra coisa, gente. Boa prova.